Sejam bem-vindos a mais um culto de escola bíblica. Nós preparamos aqui no telão para que você entenda melhor. Quem lembra o que eu falei aqui a respeito do casamento? Não tinha cerimônia. Vocês lembram disso? Porque o casamento era tido como um mandamento de Deus. Tanto é que dentro da religião judaica, mais precisamente na questão ortodoxa ou ultra-ortodoxa, que são aqueles que levam a lei ou a religião judaica de uma forma sincera. Pronto. Não é o judeu relaxado. Você sabe que tem o crente relaxado, o evangélico relaxado, e assim vai ter em toda religião. Vai ter o espírita relaxado, vai ter o judeu relaxado, vai ter o budista relaxado. O que é a pessoa? Eu estou usando um termo bem simples para todo mundo entender. O que seria a pessoa relaxada na religião? É aquela que diz que segue aquela religião, mas na verdade ela não se esforça para obedecer, para seguir os detalhes, os mandamentos, os ensinamentos. Então, dentro do judaísmo, mais precisamente os ultra-ortodoxos, eles têm como se fosse uma lei em que não pode haver aquilo que nós conhecemos como castidade. O homem não se casar, não constituir família. Não pode. Não pode. É uma lei dentre eles. Porque se nós formos observar na Bíblia, esse talvez seria o segundo mandamento de Deus para o homem. Porque primeiro Deus disse ao homem que ele deveria cuidar do jardim, cuidar das coisas que Deus fez. E logo em seguida Deus cria a mulher, e Deus diz lá em Gênesis: por isso deixará o homem a sua casa, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. É um mandamento de Deus. A constituição da família é um mandamento de Deus. A união entre o homem e a mulher, e formando ali uma família, é um mandamento. Então, como você sabe que o judaísmo seria a religião precursora do cristianismo, porque Jesus nasceu entre os judeus, eles procuram observar de forma detalhada a lei de Deus. Então é uma lei entre eles, que todo rapaz, quando completa 18 anos, mais tardar até os 20 anos, ele deve constituir uma família. Isso já é comum entre eles. Só que, lógico, um dos pré-requisitos é que o rapaz tenha um trabalho, ele tenha como manter aquela família. Também não é bagunçado, tipo assim, vai casar e pronto, e Deus proverá. Não. Quem tem que prover é Ele. Então, em casos excepcionais, onde o rapaz talvez ainda não tenha um trabalho, talvez ainda não tenha um emprego, enfim, como sustentar, é só empurrar, só puxar. Isso. Obrigado. Então, quando o rapaz não tem como sustentar aquela possível família que ele deseja constituir, então é aberta uma exceção, mas isso é muito raro acontecer.
até porque normalmente os pais têm uma condição financeira razoável, e normalmente os pais, quando o rapaz se casa, os pais dão a casa, a moradia, e os pais ajudam com outras coisas, enfim, é um pouco diferente da nossa cultura aqui. O ultra-ortodoxo, ele é diferente de tudo que você imagina. Ele não come a comida que você come, só para começar. No restaurante, pronto. Tem o restaurante que eles comem e tem os restaurantes que eles não comem. Porque toda comida que eles vão comer tem-se o nome de kasher. É uma comida que é vistoriada antes por um rabino. No supermercado, se ele vai no atacadão, por exemplo, estou dando um exemplo, no hipermercado, tem a área de comida deles, kasher, e tem a área de comida que todo mundo compra. Então eles são muito detalhistas com a questão da religião, do judaísmo, da lei. Então na questão do casamento também é assim. O mundo deles é isolado, o bairro deles é isolado. Eles têm o bairro deles. Se nós aqui, turistas, quando formos a Israel, quisermos passar pelo bairro deles, eles nos apedrejam. É apedrejar no sentido literal. Por quê? Porque os costumes deles são totalmente diferentes dos nossos. A gente pensa, nossa, que agressividade, por que fazer isso comigo? Espera aí, é o bairro deles, eles não estão invadindo a nossa vida. Se alguém está indo lá, então é esse alguém que está invadindo a vida deles, como perigo, porque aquele que está indo lá dentro, o que ele vai levar? O celular dele, a cultura dele, vai levar o linguajar dele, vai, queira ou não, vai atrapalhar, vai contaminar. As mulheres usam peruca, as mulheres casadas, todas as mulheres quando se casam, raspam o cabelo e usam peruca. Não pode mostrar o cabelo em público. Então existe toda uma questão religiosa envolvida. Vamos prestar atenção aqui, por gentileza. Então a questão do casamento, para eles, é uma obediência ao mandamento de Deus. Então o homem, rapaz, jovem rapaz, 18 anos completou, normalmente já vai casar. No máximo até 20 anos de idade. No máximo até 20 anos de idade. Então isso já é cultural. O casamento para eles é como obedecer um mandamento de Deus. Um mandamento de Deus. Normalmente o casamento deles é arranjado, porque é entre o bairro deles, é a cultura deles. Você nunca vai ver um ultra-ortodoxo casando com uma que não é, porque vai desvirtuar, vai desviar daquele ensinamento que ele tem. Não estamos aqui nem para criticar, nem para tomar partido. Estamos aqui aprendendo. Amém? E é bom aprender porque muitas coisas do Antigo Testamento vai ter uma ligação direta com a cultura deles. Então, aprendendo sobre eles, fica mais fácil aprender aqui o Antigo Testamento que estamos estudando no momento. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da essência do casamento, na visão bíblica, na visão dentro do judaísmo, na raiz. Pronto, na raiz. Vamos entender como nasceu essa ideia do casamento. Acompanha comigo aqui, por favor. Essência do casamento. Coloca pra gente aqui, pastor Antônio. O casamento no judaísmo é uma instrução divina. Tá vendo que eu falei que era obedecendo um mandamento? É uma instrução divina. Sua celebração não necessitava, na antiguidade, nos primórdios, de nenhuma cerimônia religiosa especial, de intervenção de profeta
ou de doutor da lei. Quer dizer que não tinha celebrante, não tinha, tem que ter alguém para abençoar o casamento, tem que ter alguém para ministrar. Não tinha, não existia isso. Então o que era o casamento? O casamento era um ato sagrado, ao qual nenhum rito necessitava acrescentar nada em santidade ou importância. Por que não? Porque pelo simples fato de estar se obedecendo a um mandamento de Deus, já era entendido que aquela união estava abençoada por Deus. Nós estamos obedecendo uma instrução divina. Então, se estamos obedecendo uma instrução divina, já estamos abençoados. Não tinha cerimônia, não tinha profeta, não tinha doutor da lei, não tinha festa, nada. Por que mudou? Com o tempo, quando o casamento se tornou muitas vezes o quê? Um negócio. Como assim um negócio? Uma especulação. Uma reunião de quê? De fortunas. Tipo, não, minha filha vai casar com com um pé rapado? Não vai. Não, nós queremos alguém que traga mais, não é alguém que tire o que temos. Então o casamento começa a se tornar um negócio, uma especulação. E quando começa a se tornar um negócio, então automaticamente vai perdendo a santidade que tinha sido instituída por Deus. Vai perdendo a essência. Olha lá. Então o casamento começa a ser visto como uma oportunidade de reunir fortunas, ao invés, ou em lugar de ser uma união de quê? De almas. O casamento começa a se tornar uma associação de interesses, em lugar de uma fusão de virtudes. Então, nesse momento, os chefes da religião, temendo ver este santo mandamento degenerar em promiscuidade dos sexos, fez o quê? Instituíram uma consagração religiosa particular e prescrições obrigatórias, baseadas na lei escrita e na tradição, das quais devia depender a validade do casamento. Então foi onde nasceu toda aquela questão de ter um doutor da lei ou um profeta para ministrar, para celebrar, e nasceu toda aquela parte das prescrições. Fulana, a mulher tem que ser assim, assim, assim. Fulano, o marido tem que ser assim, 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 assim. E aí veio toda aquela parte, prometo te amar, não sei o que, e por aí vai. Sim, é o interesse. Não era o casamento por causa de uma união de almas, não era para constituir uma família, não era para agradar a Deus, era por causa de interesses. E isso não agrada a Deus. Não agrada a Deus. E qual é o mundo que nós vivemos hoje? Hoje em dia vivemos um tempo em que uma pessoa olha para outra e fala: eu quero nada com fulano não. Mas por que você não quer nada com fulano? Ele é tão bacana, ele é isso. Você acha que eu vou arruinar minha vida casando com um cara pobre assim? Tá vendo como é que são as coisas de Deus aqui? Tá vendo como é que é profundo as coisas de Deus? Agora vai ser mais profundo ainda o que eu vou mostrar para vocês. Até aqui vocês entenderam? Então continua para mim, pastor Antônio. Presta atenção. Isso aqui é muito bacana, muito legal.
Quando Deus criou o primeiro homem, Ele o chamou de quê? Adão, que nós chamamos de Adão. Mas em hebraico, transliterado, se escreve assim: Adão. Mas, depois de dar-lhe a sua companheira, Ele o chamou Ish, que quer dizer o quê? Homem. A palavra Ish, em hebraico, traduzindo para o português, quer dizer homem. E a ela, ou seja, a companheira, ele chamou de quê? Ishá, que significa mulher. Agora, peraí, olha que interessante que eu vou te dizer. Não vou entrar em detalhes hoje. Isso aqui vai ser em outra escola bíblica. Então, quando Deus criou o primeiro homem, chamou de quê? Adão. Depois que Ele deu a companheira para este homem, para essa pessoa, Ele chamou de quê? De Ish. Quer dizer que Deus mudou o nome de Adão? Quer dizer o que então? Ish, a palavra Ish significa homem. Ishá, mulher. Quer dizer que Deus mudou o nome de Adão? Quer dizer o que então? Gênero? Eita! Vamos tomar cuidado aí. O que quer dizer? Adão ou Adão não é um nome próprio. A palavra Adão significa ser humano. Quando nós falamos Deus criou Adão, quer dizer Deus criou o ser humano. Adão vem da palavra Adamá. O que é Adamá? Terra. A Bíblia não fala que Deus criou do pó da terra? A terra é Adamá. Daí vem o nome Adão, que significa o quê? Ser humano. Então, quando Deus fez aquele cidadão, Deus chamou ele de ser humano. E quando Deus faz uma companheira para ele, para não chamar ela de ser humana, Deus agora começa a chamar aquele ser humano de homem. Ish. E ele chama aquela ser humana de Ishá, que quer dizer o quê? Mulher. Isso aí, como eu disse, é outra escola bíblica. Não é hoje, que hoje eu estou falando de casamento. Casamento. Agora presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Como que Deus, volte lá, pastor. Como que Deus chama o homem? Ish. E como que Deus chama a mulher? Ishá. Você percebe que o começo é quase igual, só que aqui está transliterado. As letras em hebraico não são como as nossas letras do alfabeto em português. Lá não tem A, B, C, D, não. São outras letras, e as letras têm outros desenhos, outros formatos. O A é assim, não é assim o nosso A? Lá não tem A, lá tem o Aleph, que não quer dizer que é a letra A. É como se fosse um X assim. Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Só que eu quero que você entenda aqui, ó. Homem era chamado Ish, e mulher Ishá. Ok até aí? Ok? Vamos continuar. Continuando aqui, ó. O Altíssimo, presta atenção, colocou nele, no ser humano, no Ish, seu nome, Yah.
a letra Yud, que é tipo como se fosse uma aspas, um apóstrofo aqui no nosso português, em Ish. Olha o nome ou a palavra Ish, escrita em hebraico, aqui ó, se lê de trás para frente. Aleph, Yud, Shin. Essa letra aqui é Aleph, Yud e Shin. Shin. É como se fosse o nosso SH. Pronto. Ok? Então Deus colocou nele o seu nome. Como assim Deus colocou nele o seu nome? Você vai entender daqui a pouco. O nome de Deus aqui está representado no nome do homem pela letra. Como é que é o nome da letra? Yud. Que é esse, é como se fosse esse apóstrofo aqui, ó. Como se fosse o nosso I. Certo até aí? Dúvida, pergunta até aí? E a letra Re é essa letrinha aqui em hebraico, ó. Isso aqui é uma letra. É como se fosse o nosso H em... É como se fosse o nosso H em Johanna. Pronto. O nome dela não tem R. É H. Y-O-H-A. Johanna. Então é como se fosse o nosso H. Ok? Por isso que se chama Re. A transliteração, a forma de pronunciar. Ok? Então o Altíssimo colocou nele o seu nome, Yah, que seria a letra Yud em Ish. Daqui a letra Yud. Então ficou Aleph, Yud, Shim. Certo? E a letra Re em Ishá. Ficou aqui, ó, Aleph, Shin e Re. Ok? Assim se escreve Ishá em hebraico. Assim se escreve Ish em hebraico. Então veja que aqui tem o nome de Deus representado pelo Yud. E aqui tem o nome de Deus representado pelo Re. Dizendo, o que Deus disse quando colocou o nome dele tanto em Ish quanto em Shá? Se eles andarem nos meus caminhos e observarem os meus mandamentos, meu nome estará com eles. Continuando. Eu os preservarei dos males e das aflições. Caso contrário, quer dizer o quê? Caso aquele homem, aquela mulher não queira andar nos caminhos de Deus, não queira seguir os mandamentos de Deus, os ensinamentos de Deus, eu lhes retirarei meu nome, e serão um para o outro, o que? Esh, que vai ser só o Aleph e o Shim. Volta à tela anterior, pastor Antônio. Aleph e Shim. Então serão um para o outro, Esh, porque Deus tirou o seu nome. Concorda comigo que se eu tirar o Yud do Ish e eu tirar o Re do Ishá, vai ficar só o Aleph e o Shin, igual está lá na outra tela, que significa Esh. Então Deus disse, se o homem, se a mulher não quiserem andar nos meus caminhos, não quiserem obedecer aos meus mandamentos, não quiserem seguir as minhas instruções, quiserem ser desobedientes ao que eu falo, então eu retirarei o meu nome deles, representado por aquelas letras. Já já você vai entender por que aquelas letras.
E serão um para o outro, próxima tela. Serão um para o outro o quê? Serão um para o outro o quê? Um fogo o quê? Aqui está o problema dos casamentos. É aqui que está o problema. Quando a pessoa Quando a pessoa não quer obedecer os ensinamentos de quem? De Deus, os mandamentos de Deus. A pessoa quer viver dissolutamente, quer viver o que ela pensa, o que ela acha. Deus faz o quê? Retira o nome dele daquela criatura. E aí aquela pessoa se torna o quê? Fogo devorador. Agora você vai entender melhor nesse desenho que eu fiz aqui, ó. Coloca para mim, pastor Antônio. Preste atenção. O nome de Deus em hebraico não é Deus. Essa palavra Deus é uma palavra muito nova. E é uma palavra até mesmo condenada pelo judaísmo, enfim. Porque esse Deus, ele apareceu meio que uma forma dissidente da cultura religiosa grega, que tem um ser superior chamado Zeus. Então esse Deus veio meio daí. Não é o contrário não, veio daí. E de lá. Então, o que acontece? O nome Deus em hebraico é representado por 4 letras. É o que às vezes você vê por aí, o chamado tetragrama. Transliterado, passando para o português, você vai ver o Y. Isso aqui seria o nome de Deus. Dá para você pronunciar? Pronuncia o nome de Deus para mim aqui, por favor. O nome de Deus é impronunciável. Nós não encontramos em todo o Antigo Testamento o nome de Deus. Não tem. O nome dele é impronunciável. Então, é simbolizado por essas letras. Agora vamos falar em hebraico. Yud, ao Yud aqui do Ish. Lembra que Deus falou que colocou o nome dele no homem aqui? Yud, Re, Vav, Re. Isso aqui seria como se fosse o nosso H. É essa letrinha aqui, ó. O Re. É essa letrinha ali. É o Yud, Re, Vav, Re. Por que eu fiz esse desenho? Que agora fica fácil. O Yud do nome de Deus veio para o Ish. O Re do nome de Deus veio para o Ishá. Então quer dizer que enquanto este casal, este homem, esta mulher, obedecem os mandamentos, obedecem os ensinamentos de Deus, andam nos caminhos de Deus, a bênção de Deus está sobre eles. Quando deixa de obedecer, deixa de seguir, então Deus retira o seu nome, e um se torna para o outro o quê? Fogo devorador. A palavra se torna a mesma, Esh. Tanto homem quanto mulher se transforma em Esh, que quer dizer um fogo devorador. Então veja como nasceu o casamento. Veja o que fizeram do casamento no meio do caminho.
Veja a importância de Deus no casamento, a importância da obediência, a importância do compromisso com os mandamentos de Deus, e veja o que acontece quando Deus não está naquela criatura. E aí olha para o cenário que nós vivemos hoje em dia. Olha para o que as pessoas entendem como casamento hoje em dia. Olha para como as pessoas pensam o casamento hoje em dia. E a partir daqui, procura viver o que a palavra de Deus ensina. E assim eu creio que haverá felicidade. É como diz, aqui é a última tela, não é? Ou tem mais uma? É a última, não é? Volta aí para mim, por favor. Como o próprio Deus disse, volta aí. Se eles andarem nos meus caminhos e observarem os meus mandamentos, meu nome estará com eles. Virou? Próximo. Eu os preservarei dos males e das aflições. Guarde isso no seu coração. Eu falei muito por alto na semana passada, por isso que eu fiz questão de trazer hoje de uma forma detalhada. E aí você consegue ter uma visão melhor. Amém? Quem entendeu? Perguntas? Dúvidas? Tem pergunta? Então diga. Se você conseguir viver a sua vida íntegra com Deus, com os mandamentos de Deus, com os ensinamentos de Deus, mesmo as atitudes do outro sendo diferentes, a sua vida pessoal, eu acredito que não te afetaria. Porém, o seu casamento vai ter percalços, vai ter problemas. Porque Deus não vai conservar o nome dele em alguém que anda longe dos caminhos dele. Você confiaria o seu nome a alguém corrupto, que você sabe que é corrupto? Você confiaria o seu nome a alguém que você sabe que vive no meio das sujeiras, das coisas erradas? Não. Muito menos quem? Deus. E se o nome de Deus não está naquela criatura, automaticamente o Ish ou Aishá se torna Esh, que quer dizer o quê? Fogo devorador. Sofrimento, dor, aflição, queira ou não, na parte conjugal vai haver sofrimento. Por isso, aí vem um outro princípio, não vai dar para a gente entrar muito em detalhe aqui agora. Se vocês quiserem, a gente pode entrar em outro dia. Que a Bíblia ensina, os estudiosos antigos ensinam, que antes de casar, a pessoa deve observar bem se ela está se propondo casar com alguém que segue os mandamentos de Deus, os ensinamentos, os princípios de Deus. Observar bem, porque se ela identificar que não existe aquele temor, aquele tremor, aquele comprometimento com os ensinamentos de Deus como deveria existir, e mesmo assim ela entrar naquela união, ela está entrando consciente de que Deus não está naquela criatura. Pode? Por que uma viúva não pode casar? Pode. A Bíblia fala que pode, sem problema nenhum. Não. A viúva pode se casar sem problema nenhum. Sim, mas mesmo assim a viúva sempre teve essa autonomia de se casar.
O grande problema que nós vivemos hoje não é o problema da viuvez, é o problema dos divórcios. Porque o homem, o ser humano, ele transformou o divórcio numa possibilidade de prostituição legalizada. Consegui me expressar bem ou não? Ele transformou o divórcio numa possibilidade de prostituição legalizada. Por quê? Se ele ainda está casado e passa a se envolver com outra pessoa, logo é identificado que aquela pessoa está em prostituição. Mas a lei diz, o entendimento que formaram diz que se ele tiver divorciado e ele se envolve com outra pessoa, ele não está em prostituição. Então isso trouxe uma libertinagem, onde tem gente que casa e separa todo ano para poder estar com uma pessoa diferente. E quando alguém questiona, ele diz: eu estou correto diante de Deus e diante dos homens. Aonde está meu pecado? Eu estou separado direitinho no papel, me casei de novo. Qual o problema? Então veja que transformaram o divórcio nesse tipo de situação. Então por isso que lá na antiga lei, o divórcio ele era muito difícil de ser dado, muito difícil, e existiam muitas restrições em relação a um novo casamento depois do divórcio, justamente tentando evitar esse tipo de situação. Não estou dizendo que toda pessoa que é divorciada e que se casa novamente está se aproveitando desta criação que fizeram. Não estou dizendo isso. Estou falando que transformaram o divórcio, infelizmente, nesse tipo de visão. A Bíblia traz como parâmetro a permissibilidade de Deus quando há o adultério. Mas a questão aqui é: o que transformaram a questão do divórcio? Transformaram nesse tipo de situação, onde a pessoa pode estar com um hoje, daqui 6 meses com outro, e ano que vem com outro, e aos olhos das pessoas, ela justifica dizendo que está casada. Está correto? Estou em prostituição por quê? Pois é, ou ela volta para o esposo ou ela fique só. Aqui está colocando o quê? O Gênesis, né? Pois é, mas quando aqueles irmão ali, o senhor ali, o seu Manfredo disse sobre a permissibilidade em caso de adultério, automaticamente diante de Deus, se aquela pessoa se casa novamente, não está errado diante de Deus. Não estamos aqui dizendo que a pessoa não deva lutar pelo casamento, orar pela restauração, só que isso envolve muita coisa. Quando eu digo envolve muita coisa, ninguém está no lugar daquela pessoa, mas a partir do momento que houve o adultério, houve o divórcio por causa do adultério. Aqui, ó, Mateus 19, 9. Aqui Jesus voltou lá na lei. Ele volta lá na lei. Volta no 8, por favor. No 8. Replicaram-lhe no 7. Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Só lembrando aqui que na antiga lei a mulher não podia pedir o divórcio.
Só o homem. Não estou dizendo que eu acho que isso é correto ou que nós devemos entender assim. Não. Nós estamos falando de um tempo, de uma cultura onde a mulher nem contada era. Mulher não era gente. Eu posso falar assim, ou vocês vão se ofender? Mas não era, é uma força de expressão, não era. A mulher não era contada. A mulher não podia trabalhar. A mulher não podia estudar. A mulher não podia nem falar. Não, mas eu não estou pisando na mulher. Eu estou mostrando para vocês que é uma cultura complexa. Mudou, né? Inverteu, pronto. Aqui, ó. Então vamos entender isso. Estamos falando de uma cultura totalmente diferente. Então, os sábios lá questionando Jesus, disseram: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o quê? O princípio. Porque entra aquela questão do casamento que nós dissemos. O casamento era uma união de almas. O casamento era uma obediência ao mandamento de Deus. Então, naquela caminhada não existiriam motivos para se falar de quê? De um divórcio. Mas quando o casamento começa a se tornar um negócio, começa a se tornar um ato comercial, então o nome de Deus já não está presente, porque começa a haver a desobediência. Então vem aí os pecados, os erros, e aí começa a surgir a necessidade do divórcio. E quando surge a ideia do divórcio, infelizmente o homem se aproveita disso. Ah, minha mulher não cozinha direito, quero me divorciar dela. Eu estou falando sério, era assim. Por qualquer coisa. E até o resto da vida. Aí que está o detalhe que Jesus vem. É por isso que Jesus vem aqui tentar mostrar que o problema não estava na lei de Deus e nem na lei de Moisés. Só que aquele povo era tão chato que Moisés permitiu o homem dar carta de divórcio. Porque imagina aquele tanto de homem na porta de Moisés todo dia. Um reclama que a mulher não cozinha, outro reclama que a mulher não lava, outro reclama que a mulher fala demais, outro... Aí Moisés, olha, é o seguinte, entende o contexto da coisa? Eu quero que vocês entendam o contexto. Aí Jesus diz: mas não era assim no princípio. O problema não está na lei de Deus e nem na lei que Deus deu para Moisés. O problema está na maneira, na forma que esses casamentos estão sendo constituídos. Vai virar Ash. O que é Ash? Fogo devorador. Então, essa questão aí é uma questão um pouco mais relacionada ao multiplicai-vos. Nós já até abordamos isso aqui. Imagina um homem e uma mulher. Imagina que Deus cria um homem e uma mulher. Pronto. E esse homem só tem essa mulher. E aí eles têm o quê? 10, 15, 20 filhos. E assim sucessivamente. Talvez nós estaríamos até hoje com 1 milhão de pessoas na Terra, acho que nem isso. Então, mas existia a permissibilidade de Deus do homem ter mais de uma mulher. Agora, normalmente a esposa era a primeira, normalmente. E as outras eram as mulheres daquele homem, ou as concubinas, que tinham um mecanismo apenas de reprodução. Ele cuidava delas,
mantinha elas, dava casa e por aí vai, mas a função era fazer menino. Hã? Não tinha. Hoje é dia do homem? É? É mesmo? Ó, nem eu sabia aquele dia, tá vendo? O dia da mulher todo mundo sabe. Tá vendo? Mas vem aqui, para me finalizar aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ó, para finalizar aqui, ó. Não foi assim desde o quê? Aí Jesus vem tentar consertar um erro. Lembra que esse povo aqui era super religioso? Lembra? Lembra que eu falei aqui no começo? Lembra? Lembra? Só que eles tinham os escapes deles. E essa questão do divórcio era um dos escapes. Só que eles não tinham. Mas eles não tinham o pensamento de promiscuidade de hoje. Não. O negócio deles era assim: se não estava do agrado deles, que eles queriam divórcio. Não era como hoje. Hoje não é uma questão de agrado, hoje é uma questão de trocar de roupa. Não podia. Ficava lá. Vamos continuar. O que Jesus disse? O que Jesus disse? Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete o quê? Adultério. E o que casar com a repudiada, por causa do quê? Porque ele repudiou ela e não foi por essa questão. Porque se for por essa questão, já não cabe essa parte aqui de baixo. É isso que o texto está dizendo. Olha lá. E casar com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada comete o quê? Adultério. Mas, se houve essa questão aqui, automaticamente naquele divórcio, esta mulher aqui, diante de Deus, ela está o quê? Ela está livre. Não estou dizendo que ela deva fazer isso. Nós estamos falando de permissibilidade. É disso que nós estamos falando. Quebra esse vínculo. Quebra esse vínculo. Por quê? Porque o nome de Deus deixa de estar. Então, como eu disse, não quer dizer que a pessoa não tenha a opção de fazer o quê? De lutar, de acreditar, enfim, perdoar e seguir aquele casamento. Mas, diante de Deus, o que Jesus disse, não sou eu, está aqui. Agora tem um detalhe: o mesmo Jesus que disse que existe essa liberação, também disse que a única situação diante de Deus que é permitido acontecer o divórcio é se houver esta questão aqui das relações sexuais ilícitas. Não existe: minha mulher não cozinha bem, problema seu. Ela não lava bem, problema seu. Meu marido é um preguiçoso, não trabalha, problema seu. Ele é problema seu. É igual quando vai comprar um produto. Você olha antes, você lê a embalagem, você pesquisa, você vai lá e compra.
Você vai lá e compra? Tem defeito? Problema seu. Eles têm, na Igreja Católica, eles têm um sistema bem mais rigoroso em relação ao divórcio. Tanto é que na Igreja Católica, Apostólica Romana, a pessoa que já foi casada uma vez, na igreja, no religioso, não casa de novo. Se a gente pensar, presta atenção, a grosso modo, é uma maneira de evitar a promiscuidade que o mundo vive hoje. Porque é difícil você peneirar a vida das pessoas. É difícil. Não estou dizendo que é o correto ou o ideal, porque existem casos e casos. Mas também, vamos lá, vamos ser sinceros. Será que é legal a igreja evangélica não ter nenhum tipo de restrição e casar o mesmo sujeito 10 vezes em 5 anos? Ó, gente, esse mês vai ter casamento do irmão João com a irmã Alana. Aí o irmão casa. Aí quando é janeiro, gente, esse mês vai ter casamento do irmão João com a irmã Jéssica. Na mesma igreja, o mesmo convite. Não, sabe, a coisa não vai ter casamento do irmão João de novo, não. Entendeu? Entendeu o que aconteceu? Na antiguidade, o que selava o casamento, lembra, não tinha cerimônia, não tinha nada, era a conjunção. Mas hoje nós vivemos num mundo onde casamento é representado por um documento, por um papel, por uma certidão. Entenderam como que a coisa de Deus era assim? Como é que a coisa está assim? Quer dizer que Deus, o nome de Deus, está longe, longe e longe. Quem entendeu? Perguntas, dúvidas sobre isso aqui? Entendeu aqui, irmã? Foi quem que falou aqui? Jesus. Jesus é quem? É Deus. Então aqui o que Jesus falou desfaz qualquer coisa que outra pessoa falou. O Moisés, ele permitiu a carta do divórcio, meu amigo, porque eu já falei, Moisés foi um herói. Aguentar aquele tanto de gente chata perturbando a mente dele de noite. Moisés tinha uma vida tão boa e tranquila no deserto. Estava lá com a mulher dele, os 2 filhos dele, criando as ovelhinhas. De uma hora para outra, enfim. Quem entendeu aqui? Entendeu sobre o casamento? Como é que Deus chamou o primeiro ser humano? A palavra Adão quer dizer ser humano. E logo depois Deus chama ele de quê? Ish, que no nosso português quer dizer homem. E a companheira que Deus dá para ele, Deus chama ela de quê? Ishá, que no nosso português quer dizer mulher. A união dos dois é selada pelo nome de Deus. A letra Yud no Ish, a letra Re no Ishá. Mas quando aqueles andam fora dos mandamentos de Deus, o nome de Deus sai. E o Ish se torna Esh. E a Ishá se torna Esh, que significa fogo devorador. Isso é um estudo da língua hebraica, é profundo isso daqui. É a nível de conhecimento que vocês não encontram normalmente por aí. Por isso que eu digo sempre, tem muita escola bíblica por aí, é pago. Mas eu garanto para vocês que o que vocês ouviram aqui hoje, eu garanto, eu assino aonde você quiser o papel aí. Você não vai encontrar em nenhuma escola bíblica paga por aqui o que você aprendeu aqui hoje. Não vai. Não vai. Nem na faculdade vocês vão ver isso. Eu não vi isso. Às vezes a pastora pergunta para mim, viu isso na faculdade? Falei, não. Não tem. Isso aqui tem que estudar muito. E a gente vai aprender junto toda quarta-feira. Amém? Leve o que você aprendeu aqui hoje para frente. Fale dentro da sua casa.
Fale com seus filhos, fale com seus irmãos, fale com seus amigos de trabalho, com seus colegas. Leva para frente. Você vai estar abençoando outras vidas. Glória a Deus.